Bolsonaro fora do cercadinho. Finalmente, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral tornou Bolsonaro inelegível, coisa que a sociedade brasileira já antecipava. A discussão era com referência ao placar, né, de 6-1, porque a gente sabia que o ministro indicado por Bolsonaro não ia votar contra ele. O que espantou foi o voto do outro ministro, que deu esse placar de 5-2. De qualquer forma, essa decisão é uma decisão primeira de uma série de outros processos que ele vai responder. Isso tira-o da luta política, pelo menos eleitoral, mas da vida política brasileira não, ele vai continuar. A grande dúvida é se ele realmente vai conseguir aglutinar a direita no Brasil. Porque a direita no Brasil é uma direita meia geleia, não? É uma coisa assim meia amorfa. Ela também tem ligações com a esquerda, ela se arruma com todo mundo. Ou seja, é essa esquerda que a gente conhece, e essa direita que a gente conhece, que fazem acordos que não têm ideologia, não têm defensores, enfim. É um aglutinado, um grupo de políticos que se arvoram ao poder e cada um tira o seu naco, né, seu pedaço do poder. Esse fato do Tribunal Superior Eleitoral transformar Bolsonaro inelegível, eu não creio que vá fortalecer a direita, mas pelo menos eu vejo claramente que pelo menos o Brasil agora discute o que é direita, o que é esquerda. Ou seja, não é mais aquela geleia, ou seja, aquela coisa amorfa, misturada. Ou seja, direita é o Bolsonaro, esquerda é o Lula. Ou seja, são dois líderes políticos que encabeçam essas duas correntes políticas. Isso é bom para o país, pelo menos a gente sabe quem é de direita e quem é de esquerda. A minha grande dúvida é se isso realmente se efetiva nos próximos anos, ou seja, se isso realmente se consolida como uma corrente política, ideológica, partidária. Não creio, porque nenhum dos dois tem capacidade para isso. Eu acho que o Lula, fazendo uma comparação no quadro, os dois são idênticos, só que um é da direita e o outro é da esquerda. Cometem os mesmos erros, dão os mesmos tiros no pé. O Lula agora falou a respeito da democracia relativa, né? Ou seja, para ele tudo é relativo, né? Então, isso mostra essa minha preocupação de que realmente não temos direita no Brasil, nem temos esquerda no Brasil. Temos grupos. O ideal seria que eles se solidificassem, se cristalizassem, para que a gente pudesse ter essa opção. Cada um defendendo os seus ideais, as suas possibilidades, probabilidades de governo, enfim, tudo aquilo que eles pudessem fazer para melhorar a sociedade brasileira. Eu não vejo isso. Com referência ao Bolsonaro, como ele torna-se inelegível, é evidente que ele vai ser papagaio de pirata, vai ficar atrás dos futuros candidatos que virão aí para ocupar o seu lugar. Não creio que exista, porque o Tarcísio é também um líder que não é do partido do Bolsonaro, apenas rende homenagens ao seu chefe, ao seu descobridor, mas, na verdade, ele tem atitudes contrárias à ideologia da direita. Enfim, o Tarcísio ainda é uma imagem a ser construída, porque ele está ligado à imagem do Bolsonaro. O Zema vem lá de Minas Gerais, quer dizer, uma pessoa aparentemente boa, pessoa que
tem um linguajar próprio do mineiro, né? Pode ser que com isso ele consiga arregimentar. Mas como um estofo político, como um líder político, não me parece que ele vai pegar. Ele pode usar do que sobrou do Bolsonaro ou de uma direita que tentam fazer no Brasil, mas eu acho que isso não vai ter nenhuma repercussão, né, nos próximos pleitos. Bom, 24 são as eleições municipais. Se a direita e a esquerda estão tentando se reorganizar no Brasil, as prefeituras é um bom sinal e é um sinalizador até para nós fazermos uma análise um pouco mais profunda. Agora eu não vejo nenhuma análise mais profunda. Eu vejo ainda um cenário ainda embaçado, um cenário ainda meio confuso, não é? O fato do Lula ter dito que é comunista, isso foi um fato interessante, porque na verdade ele se veste, né, de uma corrente de esquerda. O fato dele dirigir o Foro São Paulo, isso para mim não tem problema nenhum, não acho que é até positivo isso, porque a gente sabe que agora não é uma clandestinidade. Está claro para a sociedade vai poder analisar os seus movimentos nesse Foro de São Paulo. A mesma coisa a direita também tem seus arregimentos, né? O Bolsonaro, quando foi eleito, foi aonde? Foi ao Trump, que é o maior líder de direita do mundo, que talvez se candidate e possa ser reeleito, né, presidente dos Estados Unidos. Foi lá a Hungria, a Orbán, foi lá, né, a esses países que congregam a direita. Isso é normal, isso é bom até que realmente se solidifique, se marque, se registre quem é quem na política brasileira. A esquerda no Brasil, esse movimento de esquerda, de Foro São Paulo, isso é coisa antiga, é velho, não é? O Foro São Paulo foi criado pelo Fidel Castro e pelo Lula, mas a questão do movimento de esquerda no Brasil é internacional socialista, que reunia na Europa, que nasceu na Europa na década de 60, pós-guerra. O Brizola não trouxe a rosa vermelha para o seu partido PDT, que é o símbolo da resistência comunista na Europa, a Revolução dos Cravos em Portugal. Ou seja, o hino, a Itália, enfim, a França. Ou seja, os líderes políticos isso se manifestavam claramente. Então, isso não é novidade, não tem que assustar nada, não tem que mostrar que isso nós estamos correndo risco. Mas eu acho que ele deu um tiro no pé para uma sociedade que tem medo do comunismo, um sistema político que já não existe mais, mas a sociedade tem pavor desse negócio de comunismo. Então, eu acho que o Lula, de uma certa forma, está se despedindo da política, na minha opinião, porque a situação econômica é a que vai pegar no seu pé. E a situação econômica do Brasil não é essa maravilha que a gente está imaginando que vai acontecer nos próximos anos. Tudo isso que está ocorrendo, esses bons índices, é reflexo de uma política macroeconômica brutal que o Brasil teve que fazer em função de uma pandemia e em função de uma pandemia política que foi o governo Bolsonaro. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Tomara que o Brasil tenha uma direita e o Brasil tenha uma esquerda. E deixe de ser no Brasil direita e esquerda apenas mão de direção.